Você sabia que a escolha da cobertura pode impactar não só a estética, mas também a eficiência energética da sua casa em Light Steel Frame? Neste vídeo vamos explorar as diferentes opções de cobertura disponíveis. Olá, eu sou o Vitor e esse é nosso canal da Vic Engenharia. Na Vic Engenharia nós trabalhamos com projetos e gerenciamento de obras em Light Steel Frame. Sejam bem-vindos à nossa aula 8 aqui da nossa série Tudo sobre o Steel Frame. E nessa aula 8 eu quero abordar para vocês as opções de cobertura disponíveis que nós temos no mercado. Algumas pessoas sempre têm dúvidas sobre qual telha que pode se usar no Light Steel Frame. E eu adianto que qualquer telha a gente pode utilizar. O único detalhe que a gente precisa de se atentar é: essa telha está dando a eficiência energética que a gente quer para a nossa casa ou não. E aí eu vou detalhar algumas opções que a gente tem para poder atingir esses níveis de isolamento que a gente pretende para casa, os mesmos níveis de isolamento que a gente tem nas paredes, a gente ter na cobertura também. Começando falando sobre a cobertura, ela é uma das partes mais importantes da casa, porque além dela proteger contra as intempéries, proteger contra chuva, vento, todo tipo de intempérie que a gente tem, ela também é muito importante para o conforto térmico da casa. Numa casa, a cobertura é uma das regiões que a gente tem de maior incidência solar. Então, falando de uma casa de steel frame, não adianta nada eu te vender que a gente vai construir uma casa sensacional com isolamento térmico, conforto térmico, a gente utilizar os materiais de isolamento na parede ali que vão atingir esse objetivo e a gente for lá e fazer uma cobertura que não tenha esse isolamento também. Então a gente vai trazer um grande problema para casa. Então, além de tudo isso, claro, cobertura é um ponto muito importante para a estética, para o design geral da casa, seja uma casa de telhado embutido, seja uma casa de telhado aparente. Então, falando sobre os tipos de cobertura que a gente tem no mercado, começando pela que a gente tem mais comum, às vezes algumas pessoas têm até dúvida se pode utilizar no steel frame, porque nem todas as casas utilizam, são as telhas cerâmicas e as de concreto. São as telhas até mais tradicionais que a gente tem, são telhas com bastante durabilidade, são estética clássica, porém, às vezes elas não vão ter esse conforto, essa eficiência térmica suficiente. Então, só que no steel frame a gente tem algumas estratégias, alguns materiais que a gente pode utilizar para potencializar a vantagem, a estética pretendida ali com a telha cerâmica ou com a telha de concreto, para a gente atingir o nível de conforto térmico que a gente quer para casa. Então, uma das soluções seria utilizar o nosso painel de XPS. Então a gente pode montar toda a estrutura de steel frame, vir com o painel de XPS por cima para fazer o isolamento. Aí a gente monta a estrutura de madeira ali, os ripamentos, e coloca a telha cerâmica ou de concreto da mesma forma. Então aí a gente vai garantir a estética pretendida ali com a telha cerâmica, mas com o conforto térmico que a gente promete no steel frame, né? Lembrando, não há milagre. Então temos que utilizar os materiais corretos para realmente ter esse conforto térmico. Depois, outra opção que pode aliar tanto a estética quanto o conforto no mesmo material e que hoje está até se utilizando bastante, já está bem difundido a utilização dessa telha, é a telha metálica com isolamento em EPS ou em PIR. A gente tem as duas opções no mercado, que seria essa telha aqui. A gente tem a opção, né, da telha só metálica também, mas não vamos recomendar para o steel frame, porque na telha cerâmica tivemos que colocar o XPS para melhorar o isolamento térmico da casa, então não vai adiantar nada a gente colocar uma telha só metálica. A gente precisa de colocar a telha metálica com o núcleo de isolamento para a gente poder atingir os níveis de isolamento ideal para a residência. Então essa hoje está sendo até bastante utilizada, principalmente quando é casa com platibanda, casa com telhado embutido, a gente utiliza bastante essa telha. O único detalhe que a gente precisa de se atentar nessa telha é que, como hoje ela está bem
várias pessoas estão utilizando ela, então várias empresas estão fabricando essa telha também. Então temos que ter muito cuidado com o comprar mais barato, comprar o menor preço. Por quê? Precisamos de saber sobre a qualidade do aço, o aço que está sendo utilizado para dobrar essa telha. Precisamos de saber a espessura desse aço para fazer uma comparação ali de custo, para ver se aquele custo mais barato realmente está valendo a pena. E precisamos saber a espessura também do isopor. Então, quanto maior a espessura do isopor, mais isolamento a gente vai ter. Então, consequentemente, maior o custo também. Então, é primordial que sempre quando for fazer o orçamento, não olhe só o custo. Olhe o aço que está sendo considerado para essa telha, o tipo, pergunte, né, para o fornecedor o aço dessa telha, pergunte por fornecedor a espessura desse aço e pergunte por fornecedor a qualidade também desse isopor. Não pode ser qualquer isopor para colocar aqui nessa telha, tem que ser um isopor com as propriedades adequadas. Também é um outro ponto que às vezes algumas pessoas acabam caindo em situações de problema porque simplesmente vai pelo preço. Então precisamos de olhar tudo isso na hora de comprar a telha sanduíche. Além disso, outra telha que a gente utiliza bastante no steel frame, que vamos dizer a telha que mais combina com o steel frame, quando a gente até busca referências de construções a seco nos Estados Unidos, Canadá, em outros países europeus, é a telha shingle. A gente já fez algumas casas de telha shingle, mas acabou que eu não tenho nenhuma amostra aqui. Eu vou colocar fotos de algumas casas para vocês verem como que fica o telhado shingle. Telhado shingle, basicamente a gente vai colocar essa placa, que é a placa OSB primeiro, ou a gente pode colocar aquela mesma ideia da fachada, ou a gente coloca a placa OSB ou coloca um plywood. Então a gente coloca essa primeira placa, depois a gente coloca uma manta que é a subcobertura, é uma manta impermeável ali para proteger esse OSB, e depois a gente vem com a telha shingle, que é uma telha asfáltica, faz esse formato. É uma telha plana, né? Faz todo esse formato de telhado plano e ela é pregada em todo o telhado. Então é uma telha muito fácil de fácil instalação, uma telha rápida até de se executar, é muito segura para você inclusive andar nesse telhado. É uma telha que fica bem resistente porque você está com a placa ali com a estrutura toda preparada para pôr essas placas, então tem alguns benefícios. É uma telha que precisa de algumas adequações para se ter o conforto térmico. Ela por si só não vai ter o conforto térmico, então às vezes a gente precisa de utilizar esse USB até com um material que ele já reflete a incidência de sol. Então a gente precisa de analisar tudo isso ou fazer um isolamento interno também para reduzir essa entrada de calor e absorção que essa telha tem por ela ser asfáltica. Então, tomando os devidos cuidados, é uma telha que tem vários benefícios. A gente só precisa de fazer as adequações para a gente se ter realmente o conforto térmico com ela. Assim como a telha metálica. Também é importante sempre que puder também comprar ela branca, porque ela vai utilizar, o branco vai refletir a incidência do sol também, vai diminuir a incidência de calor direto nela ali. Mesmo tendo isolamento, se puder comprar ela pintada de branco ali, pelo menos do lado externo, é interessante, né, por todas essas questões de conforto. Outras opções que a gente tem que pode se colocar numa casa de steel frame que não tem problema, inclusive estão se usando bastante hoje em várias casas, é laje impermeabilizada. Não tem nenhum problema. Assim como na casa de alvenaria, o único detalhe é fazer essa impermeabilização de forma correta, porque não podemos deixar a água entrar na casa de forma alguma,
mas fora isso também pode ser uma opção. Às vezes a única detalhe, quando você quer analisar, fazer essa construção com o melhor custo-benefício possível, com a melhor redução de custo possível em todos os pontos, a gente recomenda que faça com telhado, porque normalmente nas casas de steel frame, quando a gente coloca uma cobertura que tem uma função isolante boa, aí a gente coloca o forro, e nesse forro a gente normalmente coloca lã, a gente não tem a necessidade de fazer uma laje, a gente vai ter um conforto térmico ali já muito bom, inclusive melhor do que uma casa com laje de concreto. Então, a gente fazer uma laje e impermeabilizar ela acaba sendo um custo a mais que a gente normalmente não considera no steel frame. Então, se for questão estética, claro, não tem problema nenhum. Agora, se for questão para a gente aproveitar o melhor custo, é melhor que a gente considere a cobertura, que a gente vai utilizar estruturas, a gente vai ter menos peso ali de estrutura para resolver com cobertura do que com laje. Então, consequentemente, como a ação dos custos mais caro, acaba fazendo um pouco de diferença no custo final. Então, a gente fazer essas análises. Então, essa laje pode ser impermeabilizada, essa laje pode ser uma cobertura verde também, que é muito boa para a questão de isolamento térmico. Até porque, se for só laje impermeabilizada, a gente também recomenda que utilize algum painel, alguma placa ali de isolamento nessa laje impermeabilizada para a gente reduzir a incidência de calor pela cobertura. E o telhado verde contribui bastante também para essa função. Na hora de escolher a cobertura, é muito importante que a gente analise as condições climáticas da região. Se é uma região quente ou se é uma região fria, a gente precisa de adequar essa cobertura de acordo com a nossa região. E claro, não só analisando a questão do conforto térmico, a gente precisa também analisar a questão estética, qual é a estética requerida ali para essa cobertura. A gente precisa de fazer que tanto a estética quanto o conforto térmico andem junto. E o principal, o orçamento também. Então a gente precisa de fazer com que os três se combinem para a gente ter o melhor custo-benefício para essa casa. Hoje discutimos os diferentes tipos de cobertura para as casas de light steel frame. Te apresentei a importância da gente analisar essa cobertura para a região que a gente está inserido, essa casa, o nível de conforto que a gente quer, o custo que a gente quer investir e a estética que a gente quer para essa casa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva, ative as notificações para acompanhar o próximo vídeo da nossa série Tudo sobre Light Steel Frame. Curta esse vídeo se você gostou, compartilhe com seus amigos, com quem você conhece que está planejando construir a sua casa Light Steel Frame, tem toda essa preocupação com conforto, eficiência e sustentabilidade na construção. E até o próximo vídeo.